Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais intensas da Bíblia. Sério, é um verdadeiro thriller político sobre traição, poder e liderança. Tudo tirado lá do livro de 2 Samuel, capítulo 3. É uma trama de altíssimo risco que simplesmente define o destino de uma nação inteira. E bem no centro dessa história toda, tem uma questão fundamental, que ecoa até hoje, sabe? Diante de uma traição, o que realmente define a verdadeira liderança? É a busca por vingança ou é a sabedoria da moderação? É bom guardar essa pergunta porque é exatamente isso que vamos explorar a fundo. Ok, então vamos montar o cenário. A nação de Israel está completamente fraturada. Depois da morte do primeiro rei, Saul, o reino se parte em dois e o que se segue é uma guerra civil, longa, amarga, arrastada, entre os seguidores da antiga casa de Saul e os da nova casa de Davi. E não foi um conflito rápido, não. Pense em 7 longos anos de pura instabilidade. Os primeiros 5 anos são de batalhas e conflitos constantes. Davi governa uma parte, Judá, enquanto o herdeiro de Saul, Isbosete, reina sobre o resto de Israel. Mas, na verdade, ele é só um fantoche nas mãos do seu general todo-poderoso. E a maré está virando, claramente. O texto bíblico deixa isso bem explícito, que havia uma mudança de poder que era inevitável. A influência de Davi só crescia enquanto a casa de Saul perdia força dia após dia. É essa realidade política que prepara o palco para as ações desesperadas que estão por vir. E é aqui que entra o nosso primeiro personagem principal. Uma figura que está prestes a fazer uma jogada política chocante, que vai alterar completamente o curso da guerra. E tudo isso por causa do orgulho ferido. Esse é Abner. E ele não é só o primo do falecido rei Saul, nem apenas o comandante do exército. Ele era, na prática, o dono virtual de Israel. O rei Isbosete, na verdade, era subordinado dele. Abner era o verdadeiro poder por trás das cortinas. Então a grande pergunta é, por que um homem com tanto poder, a figura mais importante do reino, decidiria de repente trair a causa que ele serviu por tanto tempo? Pois é, a resposta está numa acusação muito grave. Para a gente entender a gravidade da coisa, é preciso saber que naquela cultura, as esposas e concubinas de um rei que morria pertenciam ao seu sucessor. Tomar uma delas não era um ato pessoal, era uma declaração política. Era basicamente uma reivindicação ao trono, e é exatamente disso que Isbosete acusa Abner. A reação de Abner é de fúria total, e os comentaristas não têm dúvida nenhuma sobre as motivações dele. Como a gente vê aqui, a deserção não foi por princípio ou por uma causa nobre. Foi uma decisão movida por ressentimento, orgulho ferido e paixão. Os propósitos dele eram totalmente egoístas, só buscando honra para si mesmo. Então, movido pelo seu ego ferido, Abner vai procurar Davi. E ele faz uma oferta daquelas irrecusáveis. Eu vou trazer todo Israel para o seu lado. De repente, a guerra de 7 anos parece que vai acabar. A paz e a unificação do reino parecem estar ali, ao alcance das mãos. Mas é exatamente nesse momento de esperança que a história dá uma virada sombria. Um único ato de vingança pessoal ameaça destruir completamente essa paz tão frágil. E isso nos leva ao nosso segundo personagem principal, Joabe, o general de Davi. Essa citação resume perfeitamente o que está prestes a acontecer. Joabe é movido por um desejo profundo de vingança, um sentimento que vai trazer consequências desastrosas para as relações públicas e para a estabilidade do reino. Então, quais eram os motivos de Joabe? Bom, publicamente, ele tinha um pretexto: vingar a morte do irmão Azael, que Abner tinha matado em batalha. Mas a verdade era outra: puro ciúme político. Joabe estava com medo que Abner, um general super experiente e influente, tomasse o lugar dele como principal comandante de Davi. E o plano de Joabe é executado com uma traição calculada, fria. Depois que Abner já tinha saído da corte de Davi em segurança, Joabe, sem o rei saber de nada, manda chamá-lo de volta. Ele atrai Abner para um lugar isolado, fingindo que quer uma conversa particular e, quebrando todas as regras de hospitalidade e de paz, o assassina a sangue frio. Agora, a crise cai inteirinha no colo de Davi. Seu principal general acabou de assassinar o homem que ia unificar o reino. Isso é um desastre político de proporções gigantescas. A forma como Davi lida com isso se torna o teste definitivo da sua liderança e da sua sabedoria. A resposta de Davi é uma verdadeira aula de gerenciamento de crise. Ele não esconde nada. Ele rasga as próprias roupas em sinal de luto. Ele força o seu próprio general, Joabe, a participar do luto público. Lidera pessoalmente o cortejo fúnebre. Compõe um poema lamentando Abner e repreendendo os assassinos e ainda jejua publicamente.
Cada ato foi visível, foi calculado para mostrar a inocência dele e sua dor genuína. E o resultado? Brilhante! Essa demonstração grandiosa de luto por um antigo inimigo funciona perfeitamente. O povo de todo Israel, que ainda estava meio indeciso, vê a reação de Davi e se convence de que ele não teve nada a ver com o assassinato. A sabedoria dele não só evitou uma nova guerra, mas solidificou a confiança que era necessária para a unificação. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Os comentários sobre essa história nos convidam a enxergar além do drama humano. Eles apontam para um plano maior, que se desenrola no meio dessas ações imperfeitas e pecaminosas dos homens. O que é muito interessante aqui é o contraste. As motivações humanas eram totalmente falhas. Abner agiu por pura ambição, Joabe por vingança. No entanto, o resultado final, segundo a narrativa bíblica, foi o cumprimento de um propósito divino, a unificação do reino sob a liderança do rei escolhido por Deus, que era Davi. Isso nos leva a pensar que os planos de Deus podem se realizar apesar e até mesmo através das nossas piores intenções. E a atitude de Davi se destaca de forma gritante. Em vez de agir por impulso, como Joabe, a moderação dele, a recusa em fazer justiça com as próprias mãos, demonstra uma confiança profunda numa justiça maior. Ele deixa a vingança final para Deus, uma característica que os comentaristas apontam como sendo a marca de um verdadeiro crente. E essa ideia de suportar injustiça com fé num propósito maior não é exclusiva de Davi, não. Séculos depois, a gente encontra um paralelo poderoso nas palavras do apóstolo Paulo, escritas de dentro de uma prisão injusta. Ele expressa uma confiança muito parecida de que, não importa o que aconteça com ele, um propósito maior será glorificado. E aqui a conexão fica bem clara. Assim como a resposta contida de Davi unificou uma nação, a paciência e a fé de Paulo na prisão se tornaram, nas palavras de um comentarista, um sermão constante. Nos dois casos, a força verdadeira não foi demonstrada na retaliação, mas na resistência fiel em meio à injustiça, sempre apontando para algo maior. Isso nos traz de volta para os dias de hoje. O ponto principal é que essa história antiga não é só um relato do passado. Os sentimentos que moveram tudo aquilo, a ofensa, o orgulho ferido, a sede de vingança, são universais e atemporais. A forma como lidamos com eles hoje é tão definidora quanto foi para Davi, Abner e Joabe. Então a gente termina onde começou, com uma escolha. A história nos apresenta dois caminhos muito claros quando somos confrontados com a injustiça ou a traição. O caminho de Joabe, o vingador, que busca a retaliação imediata, e o caminho de Davi, o rei, que escolhe a moderação, a paciência e a confiança numa justiça maior. A pergunta que fica no ar é: qual desses caminhos a gente escolhe seguir?